advogada, inclusive dá palestras e cursos sobre como empreender na área jurídica. Eu já vou começar batendo um papo com a doutora Fabíola Albuquerque, que é advogada. Prazer te receber aqui, Fabíola. Prazer é todo meu. Demais participar, ser entrevistada por você, é sempre uma grande honra. Muito bem, a honra é nossa. Vamos lá. Doutora, a gente tem aí uma área que, principalmente nos últimos anos, talvez na última década, que é a área jurídica, é um terreno onde o número de advogados sendo injetados no mercado cresceu muito, né? Cresceram as faculdades, as universidades, e muita gente se formou na área jurídica. Os concursos não conseguem absorver tanta gente, e muitos advogados vão mesmo para a militância. E quando eles se formam, vem cheio de expectativa e se depara com um mercado que eles não conhecem, não tem uma cartilha para advogar. Eu queria que a senhora falasse como especialista quais são os principais desafios, e depois a gente fala das dicas para quem entra nesse mercado para empreender na área jurídica. Bom, Virgínia, primeiro que quando a gente fala de empreendedorismo jurídico, a gente está falando de um leque de oportunidades que o curso de direito vai oferecer, tá? Então, a gente passa normalmente, no mínimo, 5 anos dentro de uma graduação, e ali a gente aprende todas as técnicas, né? Todo o chamado direito material e o direito processual. Quando a gente termina o curso de direito, a gente não vai... Normalmente, as pessoas acabam colocando como se houvesse apenas 2 caminhos, ou concurso ou advogar, que na realidade não são só essas 2 opções, né? Porque aí eu posso dizer, a gente pode trabalhar dentro da docência, a gente pode trabalhar sendo escritora, a gente pode trabalhar sendo palestrante, a gente pode trabalhar fazendo material, né, nesse mundo agora que está virtualizado, a gente pode trabalhar fazendo materiais, né, a gente pode trabalhar com aplicativos jurídicos, a gente pode trabalhar com mentoria, com consultoria. Então, efetivamente, quando a gente diz que o curso de Direito proporciona um leque de oportunidades, é um leque de oportunidades, tá? Mas, quando a gente vai falar de advocacia, normalmente a gente escuta, né, essa coisa de que a cada semestre, inúmeros bacharéis de direito e depois, né, advogados, que a gente precisa fazer o exame da ordem para ingressar dentro dos quadros da OAB e ser um advogado. E quando a gente termina, né, que a gente entra, consegue ser advogado, normalmente paira sobre a cabeça da gente a perguntinha que pairou na minha 15 anos atrás. E agora? Por onde começar, né? E nessa longa caminhada, diante das minhas dificuldades, a gente acaba percebendo que o curso de Direito realmente não foi feito para isso. Não foi para te qualificar como um advogado. Ele te ajuda, ele te dá instrumentos, né? Como eu falei aqui anteriormente. Mas o exercício da advocacia, ele é um empreendimento. Então, nós, advogados, nós somos a nossa marca, nós somos a nossa autoridade e a gente faz prestação de serviço. E quando a gente sai da graduação, muitos acabam achando que o advogado ele não pode fazer marketing, que é um engano, né? Nós temos um código de ética que trata da publicidade. Então, nós, advogados, podemos fazer também publicidade. Agora, é claro, Virgínia, que essa publicidade, ela é uma publicidade que ela é mitigada. Ou seja, ela tem regras, elas têm que ser sóbria, né? Para que a gente possa realizar de acordo com aquilo que preconiza. Mas eu não tenho nenhum receio em dizer que existe espaço, sim, para todo mundo que está saindo da graduação, para todo mundo que está advogando, né, que quer advogar. Vocês, todos nós, né, e aí eu me incluo dentro dessa caminhada também, a gente precisa o quê? De orientação. Assim como a gente passou, como é que eu entendo o exercício, por exemplo, de dos caminhos jurídicos, da advocacia? É que a graduação ela foi uma etapa, a gente precisa passar por uma outra etapa que vai nos ajudar, por exemplo, no exercício da advocacia, e assim a gente ainda tem uma outra etapa. Por exemplo, hoje eu estou numa etapa da minha vida que eu já posso contribuir com a formação de outros advogados. E eu acho que é nessa caminhada que a gente acaba construindo uma advocacia de excelência. Compreendo.
Agora a gente falou desses desafios e agora vamos falar assim, de dicas e oportunidades, né? Porque hoje o negócio é muito isso, né? A gente está sempre, quem está acompanhando a nossa audiência, volta e meia o pessoal conversa comigo, encontra, ou vai no direct do Instagram e fala, ai, gente, eu adorei aquela entrevista, porque aquela dica foi muito bacana para mim. E fazendo uma pesquisa, doutora, eu vi que mais de 60% do meu público é de empreendedores, ou micro, pequenos, médios, até grandes empresários. Então, assim, que esse pessoal todo que empreende, né? Microempreendedor, microempresário, ou advogados e médicos são o nosso público. Então, essas dicas são muito valiosas. Assim, inclusive, a senhora, acho que é uma das raras do estado que ministra curso e palestra ensinando a empreender, né? Isso, então, eu queria falar um pouco dessas dicas e orientações. Bom, Virginia, quando a gente fala de empreender, a primeira coisa que eu falo para quem participa do meu curso, que é o Ateliê da Advocacia, assim, a primeira coisa, não o que eu percebo? A pessoa acaba saindo da graduação, faz uma especialização, aí, não, eu ainda não estou preparada. Faz uma outra graduação, não estou preparada. Primeira coisa, você precisa acreditar em você. Porque se você já fez pelo menos 5 anos de graduação e você já fez o exame da ordem, que não é um exame fácil, você recebeu? Então, você está apto a advogar. O que é que você precisa fazer? É encarar. Você vai fazer uma especialização? Você vai fazer um mestrado? Ou seja lá qual é o outro ramo que você quer seguir? Faça, porque nós não podemos parar. Mas acredite em você e comece. Pare de ficar fazendo ideias. Eu vou fazer primeiro uma especialização. Eu vou fazer... Não, né? Aí, o que a gente vai? Quando surge o primeiro cliente, Virginia, porque na prática, aí você pode até fazer e levantar, perguntar para os advogados quem foi seu primeiro cliente, normalmente foi um familiar ou foi um amigo, ok? Então, se o amigo te procura, se um familiar te procura, é a tua primeira causa. Estuda para a tua primeira causa, né? Com seriedade, não é porque é um amigo, não é porque é um parente que você não vai ter seriedade, estuda. Na dúvida, vai atrás de um mentor. Na vida, todos nós precisamos de um mentor. Quem é professor, quem exerce a docência como eu, nós respondemos indagações de alunos, né, que estão no exercício profissional todos os dias. E a gente faz com o maior prazer, porque quando eles começam a advogar, eles precisam ter alguém como mentor. Né? Referências, né, Fabiola? Isso, e para você se sentir seguro, sabe por quê, Virginia? Porque muitas vezes as pessoas elas deixam de advogar com medo de prejudicar o cliente, achando que ainda não estão preparados. Só que a gente só fica preparado se a gente colocar a mão na massa. Não existe essa de se qualificar para... Não, é você atuando e se qualificando, tem que ser algo paralelo. Né? Eu já estou há 15 anos, eu estudo. Quando eu digo que eu estudo todos os dias, eu estudo todos os dias. Né? Eu já fiz algumas especializações, eu atualmente faço especialização, eu faço uma outra graduação, que é a psicologia, para me ajudar na minha atuação. Então, assim, a gente trabalha e se qualifica, trabalha e classifica. E acredite em você. Né? E aí, a partir do momento que você começa a construir, cada caso, cada situação é um novo aprendizado. Compreendo. Entendeu? Ainda hoje, quando eu pego casos, eu ainda aprendo com aquela especificidade que tem aquele caso. Então, a primeira dica é, acredite em você. Segunda, bote a mão na massa. A terceira, se qualifique sempre. Né? Eu acho que essas são as 3 primeiras dicas iniciais para a gente entrar no exercício da advocacia. E é claro, a caminhada ainda tem vários requisitos aí para a gente fazer e conversar. Claro, e por falar nisso, cresceu muito esse filão de cursos online, né? Os cursos e as lives que acontecem, tem muita experiência gratuita no YouTube, na internet, e também a gente sabe que tem muita informação ao mesmo tempo que pode confundir, né? E temos visto, Fabiola, um acervo muito grande de novas decisões nas Supremas Cortes, enfim. E o meio jurídico parece que está meio que passando por uma revolução nessa época de pandemia. Qual é o diagnóstico do panorama atual do judiciário assim no Brasil? Na realidade, o judiciário, às vezes, quem não é estudioso do judiciário, acaba muito confuso com as decisões. Porque, assim, Virginia, o direito, ele não é uma ciência exata. Sim. Então, o direito, ele é uma ciência que ele precisa acompanhar todo o contexto. Então, se a pandemia trouxe uma modificação de contexto,
Então, o direito ele precisa acompanhar essa modificação. A gente fala, dentro do modelo tridimensional, de que o direito ele é fato, valor e norma. Então, se os fatos estão mudando, se os valores estão mudando, o judiciário precisa mudar. Então, dentro desse contexto pandêmico, né, essa quantidade de decreto, essas quantidades de provimentos que a gente está tendo, essas orientações do CNJ, as decisões, nada mais é porque o momento, né, pandêmico, ele foi um momento que ele fez uma reviravolta em todo o contexto social. Então, o Estado brasileiro, através do judiciário, ele precisa acompanhar. Então, às vezes, a gente acaba estranhando essa mudança, né? Mas isso é próprio do Poder Judiciário, porque se você pensar, eu vou dar um exemplo muito simples, se o nosso modelo hoje do que é família fosse o que foi há 15 anos atrás, a gente estava praticando inúmeras injustiças. Então, o Estado brasileiro ele precisa o tempo todo estar se acompanhando todas as mudanças fáticas que acontecem, né? E esse contexto pandêmico, esse isolamento social, né, ele interfere nas nossas vidas de uma maneira como, acredito eu, ousar dizer que nenhum outro acontecimento tantas modificações na nossa vida, né? Quem diria, Virginia, que hoje eu estaria sendo entrevistada por você virtualmente? Porque se fosse em tempos da dita normalidade, eu estaria dentro da sua empresa sendo entrevistada. Né? Verdade. Doutora, agora só para encerrar por conta do nosso tempo, o que é esse projeto Ateliê da Advocacia? O que é exatamente, sendo um pouco breve? Olha só, Virginia, o Ateliê da Advocacia, ele é um projeto que foi iniciado em 1999, né, que a gente estava fazendo uma vez por semestre, onde a gente convida desde dos estudantes de direito, desde o primeiro semestre, até advogados experientes, porque a gente vai dar insights de como iniciar a advogar, bem como fomentar e potencializar o seu procedimento dentro da área jurídica. Então, a gente explica, eu acabo colocando toda a minha caminhada de 15 anos, e aí a gente ensina coisas que a gente não aprende, que não é tipo de uma graduação. Como, por exemplo, como atender um cliente, como fazer uma consulta jurídica, como estabelecer os seus honorários, o que não deve faltar dentro de um contrato de honorários, né? Como a gente constrói a nossa autoridade. Se eu, por exemplo, posso ser advogada em todas as áreas, ou se eu devo me especializar em uma e duas, né? Então, todas essas questões que pairam na cabeça de alguns advogados, e dos advogados mais experientes, como fazer a gestão do controle dos meus clientes, como não perder nenhum prazo, né? Eu tenho orgulho de dizer que em 15 anos de exercício da advocacia, eu nunca perdi um prazo. O que eu faço para não perder um prazo? O que a minha equipe faz para a gente não perder o prazo? Então, eu estava dizendo que eu, na realidade, no ateliê da advocacia, eu conto os meus segredos, né? Aquilo que eu testei e que não deu certo, eu acabo dizendo, olha, isso aqui eu testei e não deu certo. Mas isso aqui eu testo e dá certo. Então, a gente lá no ateliê, a gente acaba colocando na cabeça deles que eles precisam começar a atuar, que, por exemplo, quem atua na minha área, eu fico muito feliz, Virginia. Quem escolhe a minha área de atuação família, eu fico radiante, porque aquela pessoa foi um profissional que ouviu os meus comentários, que ouviu os meus insights. Então, a probabilidade dela exercer uma advocacia de maneira ética, de maneira correta, né, ela é enorme. Então, o ateliê da advocacia vem a ajudar todo aquele estudante profissional que quer uma advocacia de excelência. Então, o curso Ateliê da Advocacia, ele é específico para advogados. E aí a gente fala de coisas gerais, a gente passa no mínimo 4 horas conversando sobre esses temas. E aí esse é o ateliê curso. Tem um ateliê mentoria que ele é mais específico. Por exemplo, aqueles que querem advogar na área de família, eu, por exemplo, sou mentora daquela pessoa. O grupo já é ou individual ou mais seleto, tá? Então, é essa contribuição, porque a gente não tem uma escola de advocacia. A gente não tem uma escola que ajuda a pessoa que quer advogar ou aquele advogado que quer empreender, que quer melhorar e fomentar a sua atividade.
Muito bem. Deve ter um @ateliê da advocacia, né? Ou @Fabiola Albuquerque, enfim. Isso. E aí, Virgínia, eu quero aproveitar e convidar, se você me permitir, a gente está fazendo agora a terceira edição. Sim, sim. A terceira edição do Ateliê da Advocacia vai ser no dia 15 de maio, no próximo mês, né? Vai ser no dia 13 de maio. E agora a gente firmou uma parceria com a OAB Piauí e vai ser virtual, porque o modelo... Tem algo período para a época. O período... As outras foram presenciais, mas esse vai ter que ser virtual mesmo pelo contexto